Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glauter Santos e hoje eu quero falar com vocês, serraleiros, que desejam aprender a fabricar e instalar toldos e coberturas de diversos modelos, toldos e coberturas de alto padrão. Esse canal ele foi desenvolvido justamente com o objetivo de tirar dúvidas, esclarecimentos à classe de serraleiros, justamente os serraleiros que pretendem ampliar o seu leque de trabalho, ampliar o seu trabalho, os seus serviços, com o objetivo de trazendo para o seu serviço a produção de toldos e coberturas. Pessoal, antes de mais nada eu queria dizer para vocês que o mercado de toldos e coberturas ele tem sido assim um mercado muito promissor, tem sido um mercado muito vasto e isso tem trazido assim grandes resultados para muitas pessoas. E o esclarecimento que eu quero passar para vocês é justamente tirar essas dúvidas para que isso possa trazer novos resultados para vocês, para que vocês possam expandir os negócios de vocês. E uma das dúvidas que muitos serraleiros têm, e eu queria trazer como o tema dessa mensagem de hoje, é onde que os serraleiros podem adquirir a lona que vai envolver o toldo deles. Onde que eles vão adquirir aquela lona, os acessórios, as peças, para que eles possam fazer isso de uma forma mais fácil. E é justamente isso que eu quero falar hoje com você. Você de repente já é aquele serralheiro que você é um camarada caprichoso, você costuma executar bons serviços, e é justamente com o objetivo de te ajudar, fazer com que você possa ter conhecimento onde você adquire esses serviços, onde você adquire esses materiais, ou melhor dizendo, e eu quero fazer com que você seja beneficiado por meio desse canal, tirando dúvida e esclarecimento para vocês. E é uma dúvida que tem sido muito pertinente, as pessoas têm perguntado, onde que eu posso adquirir a lona para colocar no meu toldo, onde que eu posso adquirir os acessórios, pois isso tem sido tema para muita gente. Eu creio que de repente isso possa ser um benefício para que você pode agregar ao trabalho de vocês. O que ocorre, cara? As pessoas têm tido esse tipo de dúvida. E foi dúvidas também que eu tive logo no início do meu trabalho e hoje eu quero ver se eu consigo compartilhar tudo isso que eu vivi há 30 anos atrás, um pouquinho com vocês, hoje aqui por intermédio desse canal. É muito comum os serraleiros passarem por uma residência, uma empresa, talvez até mesmo atende uma classe que alavanca muito os nossos serviços, eu falo aqui também como serraleiro, que são os engenheiros e arquitetos, e o serraleiro tem essa oportunidade de atender esse cliente e acaba não agregando valor, não trazendo esse valor de uma forma bem contundente para o trabalho dele. O que eu quero dizer? É muito comum quando eu chego nas residências e encontro ali serviços excelentes de portões, janelas, portas, serviços que o serraleiro passara por algum período ali trabalhando e fizeram um bom trabalho, e a gente chega ali e a gente coloca sobre uma porta, sobre uma janela, sobre algum serviço que o serraleiro executou, os nossos toldos, as nossas coberturas, e eu fico me perguntando, cara, por que às vezes o serraleiro não aproveita isso de uma forma melhor, de uma forma mais contundente? O que eu quero dizer? Aonde que eu quero chegar? É que eu tenho um ponto de vista que eu penso o seguinte: o serraleiro foi lá, ele executou um excelente trabalho, fez um trabalho legal, bacana para aquele cliente, e ele tinha tudo nas mãos para poder crescer um pouco mais, agregar um pouco mais de valor no trabalho dele com aquele próprio cliente que ele atendeu, e ele acabou deixando essa oportunidade de passar. Muitas das vezes porque não tem a prática de executar o serviço de toldo, de executar o serviço de cobertura. Então, aquilo que muitas das vezes é mais difícil de certa forma, captar, que é o próprio cliente que eu estou dizendo, ele acaba perdendo a oportunidade de fazer novos resultados em cima desse cliente por intermédio de bons trabalhos. Então, é justamente nesse detalhe que eu estou falando.
O camarada passou ali, fez um excelente trabalho, mas perdeu a oportunidade de executar um serviço de toldo, de executar um serviço de uma cobertura sobre aquela porta que ele mesmo fez, que ficou excelente. Então, é justamente nesse ponto de vista que eu fico me perguntando, poxa, até que ponto o serralheiro não poderia ir até mais longe em cima de um excelente trabalho que ele fez? E eu comecei a ter esses pontos de vista, eu comecei a ter essas percepções. E o que eu fiz? Eu comecei a trazer para a minha empresa, para o meu negócio, a industrialização de portas e janelas, portões, justamente para fazer com que a gente conseguisse deixar o cliente mais dentro da nossa empresa, para que a gente não dividisse isso com outras pessoas. Então, eu passei a ter números bem diferentes a partir do momento que eu comecei a ter esse ponto de vista e tentar aproveitar um pouco mais daqueles clientes que nós estávamos fazendo. Penso que fazer cliente, fazer novos clientes hoje em dia é uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, e a gente não pode perder oportunidades de certa forma, de executar também bons serviços para essas pessoas. Então, é por intermédio de novos serviços que a gente vai fazer com que os nossos negócios eles cresçam de forma sustentável para que a gente possa, ali dentro daquela própria residência, ou então dentro daquela própria empresa, a gente possa trazer novos resultados para os nossos negócios. Até porque os nossos serviços de fabricação e instalação de toldo, ele está muito ligado ao serviço de serralheria, né? Basicamente são os mesmos materiais que nós utilizamos para a industrialização de uma porta, de uma janela, de um portão, são os mesmos materiais que vão cortar a tubulação de um toldo, que vai cortar a tubulação de uma cobertura. Tá entendendo? Então, como está muito ligado, eu penso que muitos serraleiros eles têm a possibilidade, eles têm a faca e o queijo na mão de poder fazer a captação desses novos clientes que estão surgindo para adquirir os serviços que eles já executam, podendo sustentar esses clientes dentro do negócio dele com novos serviços. Então é com esse objetivo que eu falo que tem essa possibilidade de vocês conhecer o mercado de toldo, o mercado de coberturas, que de certa forma eu garanto, cara, que vocês vão ter uma percepção bem melhor, vocês vão conseguir trazer mais valor para o serviço de vocês a partir do momento que vocês tiverem todos esses clientes, né, de uma certa forma, nas suas mãos para que vocês possam atender. Vocês vão, de certa forma, aproveitar melhor esses clientes, né? E fazer novos clientes foi o que eu acabei de falar com vocês. É uma situação difícil, às vezes isso é caro fazer novos clientes. Então, vamos aproveitar melhor os clientes que têm surgido dentro dos nossos negócios para que eles venham comprar outros serviços conosco. É assim que eu tenho feito, eu quero dividir isso com você, então fica com a gente aí que a gente tem mais novidades para passar para vocês. Dentro do mercado de toldos e coberturas, cara, existe aí muitos fornecedores que nós podemos termos como os nossos fornecedores. Cara, fornecedor de policarbonato, tem muitas empresas que fornecem policarbonato. São muitas as empresas que fornecem as partes metálicas, né, que são as estruturas de aços, as estruturas de alumínio, as empresas que fornecem as telhas, sendo telha comum, ou pode ser as telhas com tratamento térmico e acústicos. Cara, de certa forma, é assim que eu trabalho aqui dentro da nossa empresa. A gente tem fornecedor para todos esses quesitos. Mas, cara, exatamente no mercado onde eu estou me retratando contigo nesse momento, que é o mercado de toldo, eu quero dizer para você que esse mercado, ele é um mercado que ele tem fornecedores específicos. Fornecedor onde que, cara, esse fornecedor possivelmente ele vai ser o teu parceirão. É aquele cara que você vai colocar o pedido de lona, é aquele cara que ele vai executar as lonas do seu toldo, seja ele toldo fixo, seja ele toldo recolhido, é aquele camarada que vai executar os teus serviços. Então, de certa forma, quando você cria um vínculo, quando você cria uma parceria com esse pessoal, de certa forma vocês acabam se tornando amigos, que foi exatamente o que aconteceu comigo.
Há 35 anos atrás, quando nós iniciamos a nossa jornada de trabalho, nós iniciamos assim com bastante dificuldades e nós iniciamos o nosso serviço fazendo lavagem de toldos, fazendo reformas e alguns toldos pequenos. E para a execução desses toldos pequenos, pessoal, como que nós fazíamos? Nós íamos até o fornecedor, que era fornecedor somente de lona, e ali nós comprávamos todos os materiais necessários para fazer a parte da coberta, que seria necessariamente a lona. Chegávamos ali, comprávamos a lona e geralmente esses toldos era costurado com linha, geralmente comprávamos a linha na mesma cor da lona e levávamos essa lona para uma pessoa, para um costureiro profissional, um capoteiro, que tivesse uma mão de obra qualificada justamente para fazer a costura daquele toldo dentro daquele cronograma que nós precisávamos para colocar sobre aquela estrutura. Quando era toldo modelado, que são os toldos fixos, nós tirávamos o molde e já levávamos tudo isso para o costureiro fazer os nossos serviços e entregar os serviços prontos. E para os toldos móveis, geralmente não precisa de molde, a gente já levávamos as medidas e deixávamos tudo descrevido justamente para que aquele cara pudesse entregar para a gente o serviço de acordo com o que nós tínhamos previsto, de acordo com aquilo que nós tínhamos vendido para o cliente. Quando nós fomos na casa do cliente, a gente chegava à conclusão de qual era a cor da lona que o cliente precisava, nós chegávamos à conclusão de qual o modelo de lona que ele ia precisar colocar, lona com tratamento térmico, ou então lona que transmitisse claridade natural, enfim. Nós fazíamos esse atendimento para o cliente e víamos para a nossa empresa com todas essas informações em mãos, para que quando nós pedíssemos esse pedido para o nosso costureiro, o costureiro tivesse possibilidade de entregar isso para a gente assim de forma bacana. E foi assim que nós iniciamos com os nossos serviços. E, cara, e assim nós trabalhamos, cara, durante muitos anos. Ia lá no fornecedor, comprava lona, depois pegávamos essa lona, levava para o costureiro entregava para a gente, tudo de forma bacana. E o tempo foi passando, a gente foi se familiarizando com aquela execução de serviço, aquilo foi se tornando um serviço bem fácil de executar e a gente foi, cara, ampliando isso aos poucos. E meu pai sempre foi um camarada assim de muita força de vontade, cara, ele sempre foi um guerreirão, meu pai, e eu me espelho muito, cara, no meu pai, no que se diz respeito, cara, a formação de caráter, a formação de homem, com aquilo que a gente executa, grandes coisas eu aprendi com meu pai. E na época, cara, o que meu pai fez? Meu pai, antes de começar a trabalhar com toldos e cobertura, ele foi representante comercial de uma grande empresa que trabalhava com industrialização de máquina de costura, comercialização, melhor dizendo, de máquina de costura. E essa empresa, ele trabalhando por lá, tecnicamente ele foi treinado para vender equipamento e também para dar treinamento quando era o caso para a utilização daquelas máquinas de costura. Então ali, pelo tempo que ele passou ali trabalhando, ele conseguiu pegar bastante experiências de fazer costura. Então meu pai chegou a uma conclusão que aquelas costuras que a gente estávamos levando para os capoteiros, ele tinha condições de fazer aquele serviço. Então meu pai nós compramos uma máquina de costura industrial e ele começou ali a dar aqueles treinos e ele, com pouquíssimo tempo, ele já estava apto e ele mesmo começou a fazer os toldos dele. Cara, eu me lembro muito bem, cara, de muitos momentos que eu e meu pai passamos boa parte da noite costurando, porque no outro dia tínhamos um compromisso com o cliente de entregar os serviços e nós já estávamos fabricando bastante toldo, bastante cobertura, então passávamos a noite fazendo os serviços porque durante o dia a gente estava empenhado na fabricação das estruturas e à noite a gente pegava um pouco da parte da noite ali para poder executar os nossos serviços de costura. E, cara, por um bom período nós fizemos assim, por um bom período meu pai costurou os serviços deles e, cara, nós tivemos assim muito êxito. Nossa empresa, nosso negócio cresceu muito em virtude dessa nossa disponibilização,
desse conhecimento que a gente começou a trazer para o nosso serviço, dessa nova forma que a gente começou trabalhando, que foi ampliando os nossos negócios, né? Começamos ali com lavagem, começamos fazendo reforma de toldo e agora nós já estávamos fabricando quase todos os modelos de toldo e a gente estava gostando disso, estava ficando muito bacana e foi assim que nós começamos a fazer as costuras dos nossos toldos. Aí chegou um determinado momento que começou a surgir no mercado as costuras eletrônicas. Aí, cara, eu comecei a observar o que era aquela costura eletrônica. As costuras eletrônicas, deixa eu explicar para que você entenda. As costuras eletrônicas são as formas de costura de toldo hoje em dia. A maior parte dos toldos que hoje são entregues no mercado, a maior parte delas são todo feito por processo de costura eletrônica. A costura eletrônica ela é mal comparando como se fosse uma vulcanização. Na verdade, ela é uma vulcanização e isso é feito por intermédio de equipamentos eletrônicos. E hoje em dia existem muitas empresas que fazem esse tipo de costura justamente com o objetivo de entregar os toldos prontos, não só para mim, mas como para você que pode também vir para esse mercado e você pode usufruir dessas mãos de obra específicas que tem no mercado, que foi o que eu acabei de falar com você. Então começou a surgir no mercado as costuras eletrônicas. Cara, logo assim que isso começou a surgir no mercado, eu vi aquilo como algo muito positivo, cara. E eu sempre me interessei muito por tecnologia, coisas novas, e eu comecei a ver aquilo e comecei a me interessar. E então eu comecei a ver o que era possível para a gente fazer as nossas costuras. Mas na época o equipamento muito caro, deixamos isso um pouco de lado. Mas cara, na verdade, passando pouquíssimo tempo, as costuras eletrônicas elas acabaram se tornando um pouco mais acessível às pessoas que estavam trabalhando com toldo. Por exemplo, eu fui muito beneficiado por empresas que anteriormente tinham adquirido o produto e agora precisava de pessoas para comprar a mão de obra deles. O que eles fizeram? Eles começaram a disponibilizar para a gente somente a mão de obra das costuras. Nós íamos lá, comprava o material e levávamos os materiais para eles e eles entregavam os toldos prontos para a gente, assim como nós fazíamos com os capoteiros, com os costureiros que tinham máquina de costura para o processo de agulha. E assim a gente começamos a usufruir dessa qualidade de serviço. Então nós começamos a fabricar os nossos serviços também com costura eletrônica. Aí, cara, já vê que a gente já conseguimos dar um grande salto na qualidade dos nossos serviços. E a partir do momento que a gente conseguiu trazer essa diferenciação de qualidade de serviço para os nossos clientes, isso foi muito positivo para a gente, porque a gente conseguiu ampliar um pouco mais o quadro de cliente que a gente atendíamos, né? Então foi muito legal. Então a costura eletrônica chegou para agregar valor aos nossos serviços e a gente recebeu isso bem e, de certa forma, trabalhamos com sabedoria para poder tirar isso como benefício e apresentar isso de uma forma bem bacana para os nossos clientes. E foi assim que a gente conseguiu aí dar um salto bom no que se diz respeito à qualidade dos nossos serviços. E essa qualidade de serviço, ela também está disponível para você a qualquer momento que você precisar executar o serviço de toldos e coberturas. Basta você se interessar em isso aí e começar a executar os serviços que podem trazer resultado para você, que pode, de certa forma, mudar o teu status hoje em dia, a tua qualidade de serviço, a tua qualidade, o teu crescimento do teu negócio. Isso vai ser muito benéfico para você. Então, basta você querer usufruir e tomar posse aí desses fornecedores de mão de obra. Mas, cara, não ficou somente por aí. As coisas foram avançando com o passar do tempo. Essas próprias empresas que estavam fornecendo somente a mão de obra para a execução das costuras, que são as costuras eletrônicas que eu estou falando com você, eles mesmos passaram a distribuir a própria lona para a gente. Eles mesmos passaram a fornecer essas lonas. E de uma forma assim bem mais consistente, porque eles passaram a ter variedade. Eles, de certa forma, assim, trabalharam com sabedoria, porque eles já estavam com o equipamento que fazia costura. Então eles agora passaram também
né, de certa forma, crescer o negócio deles por intermédio da venda das lonas. E foi assim que eles fizeram, eles começaram a vender as lonas que formam todos, seja ele fixo ou então ele enrolável, eles começaram a distribuir a lona e, de certa forma, alavancou muito o serviço deles. E por outro lado, nós fomos beneficiados porque, cara, a partir de agora a gente já não precisava mais ir lá e comprar lona no fornecedor da lona para trazer para fazer a costura. A gente já estávamos conseguindo isso diretamente em um só meio fornecedor. E isso estava, né, sendo possível acontecer por intermédio de um telefonema, por intermédio de uma passagem de um fax, que foi assim que as coisas surgiram. Passava o fax com o desenho que a gente queria das lonas e as coisas ficou um pouco mais fáceis. E, cara, isso facilitou muito a nossa vida. E é isso que eu quero passar para vocês, porque vocês também têm acessibilidade a tudo isso. E com o passar do tempo, essas empresas foram vendo que, cara, o mercado era muito promissor. Na verdade, era não, né? O mercado é muito promissor. É o que eu estou falando com você, eu disse logo no início desse vídeo, cara, o mercado de toldos e coberturas é um mercado muito promissor, ele cresce muito e é um mercado, cara, que ele dá espaço justamente para quem está começando. Porque para você executar um serviço de toldos e cobertura, você não precisa de grandes entendimentos. Você precisa saber, pelo menos o básico, que é corte de material, e o restante, com força de vontade, você consegue executar bons serviços. E foi por intermédio disso, com esse crescimento, que essas empresas elas deram um salto muito grande no mercado. Porque logo após que eles começaram a distribuir para a gente, fornecer para a gente o serviço de mão de obra, eles viram que o fornecimento da matéria-prima, né, seria muito importante, que seria as lonas que de certa forma reveste os toldos. E eles foram vendo que isso estava bacana, agora eles começaram a fornecer para a gente não somente a mão de obra da costura, mas também a lona, e teve algumas empresas que começou a se destacar fornecendo também os acessórios. Então, por intermédio disso, cara, esse mercado cresceu muito e particularmente para a gente que faz o toldo e cobertura, para a gente isso foi muito bom. E foi crescendo, que eu digo, não somente nesse aspecto, mas de certa forma ele cresceu também de certa forma com os concorrentes, porque passou a ter outras empresas que adquiriram equipamento e foi vendo que o mercado estava sendo muito beneficiado por esses quesitos, que passaram também a fornecer os acessórios. E, cara, a gente que faz o toldo e a cobertura fomos, de certa forma, os mais beneficiados, porque a gente passou a ganhar muito nesse aspecto. Então, por isso que eu digo para você que é um mercado que tem crescido, é um mercado que tem espaço para crescer, principalmente, eu costumo dizer isso, para aquelas pessoas que costumam ter uma mão de obra qualificada. Eu tiro por mim, cara, a gente costuma fazer serviços de qualidade e, cara, a gente sempre tem serviços. Sempre tem serviços, não somente para os toldos, mas também para as coberturas. E a gente preza pela qualidade do nosso serviço. Então, baseado nessa questão, eu posso te afirmar que o mercado é muito promissor justamente nesse aspecto, porque a gente vê que tem espaço. Quando o camarada sabe trabalhar, o serviço não falta, sempre tem pessoas que precisam dos nossos serviços. Então é baseado mais ou menos nisso que eu digo para você, e fomos muito beneficiados com todo esse fornecimento de material, não somente a mão de obra, as lonas, os acessórios, e com o passar do tempo teve algumas empresas que acabaram se destacando mais, né? Que foi ampliar também o fornecimento das estruturas metálicas que formam as estruturas do toldo. Então as empresas começaram a ver que aquilo estava bacana e começaram a fornecer as estruturas. O fato é, cara, que hoje no mercado existe muito distribuidor que você chega e você consegue comprar desde o tubo enrolador até a manivela, desde os acessórios até as lonas. Então, é aqui nesse trecho que eu digo para você que, cara, tem possibilidade de você adquirir os materiais e você mesmo executar os teus serviços. Porque hoje
você não precisa ficar preso somente a uma empresa. Eu fiz um levantamento, existem muitas empresas a nível, né, de território nacional, existem muitas empresas que fornecem o serviço de toldos e coberturas justamente para nos auxiliar com esse objetivo. E esse mercado foi muito favorecido nesses aspectos, né, porque teve uma grande tendência, foram muitas coisas novas que chegou no mercado. E, cara, tem crescimento, tem crescido bastante, e nós, como profissional, nós temos sido muito beneficiados nesse aspecto. Então é por isso que eu afirmo para você que tem espaço, camarada. E é assim que você vai adquirir os serviços dessas empresas. A partir do momento que você consiga trabalhar com uma linguagem, que vocês consigam fazer eles entenderem que vocês precisam, cara, as coisas vão chegar de fácil acesso até vocês de uma forma muito bacana, de uma forma muito segura. Então é isso. Basicamente o que você vai precisar para que você possa conseguir os serviços desse distribuidor, boa parte deles é assim, né? Fazer um cadastro para que vocês possam, né, se tornar um fabricante de toldo. Você vai fazer um cadastro tudo direitinho e aquela empresa vai passar a fornecer para vocês essas lonas que vocês podem utilizar no toldo de vocês. E basicamente é isso. E se vocês quiserem, vocês podem também adquirir com eles os acessórios que vão formar os toldos de vocês. Vocês também vão poder adquirir com eles também as estruturas que vão formar as partes estruturais. Essas estruturas que são fornecidas por eles são estruturas que basicamente elas vêm praticamente quase que prontas. Boa parte delas já vem pintadas e vocês vão adquirir esses equipamentos, essas estruturas, já tudo prontinho, só para vocês fazerem a montagem na oficina. Uma vez essa montagem toda feita de forma perfeita na oficina, vocês só vão precisar agora de fazer a instalação do serviço, que, cara, também não é nada demais. Basicamente, vocês vão precisar passar por um processo de aprendizagem, que não tem nada demais para vocês aprenderem, e fazer o pedido da lona de forma bacana, contundente, porque nesse processo de fazer o pedido de lona, é legal que tenha experiência, é legal que você conheça um pouco mais do produto. É legal que você conheça tudo isso para que vocês possam fazer um pedido de lona sem possibilidade de erro, porque quando a gente faz esse pedido errado e a lona dá errada, geralmente isso costuma dar um pouco de dor de cabeça, ajeitar, deixar tudo em ordem, mas a partir do momento que você adquire esse conhecimento, que você traz esse conhecimento para que você possa fazer o pedido de lona, cara, as coisas chegam para você de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil, e é só você fazer isso que eu estou falando para vocês. Eles não costumam fornecer isso para a pessoa, né, para o cliente final, né? Geralmente é só realmente para o instalador. E a partir do momento que você fizer um cadastro lá, cara, eles vão te fornecer lona, vão fornecer material. E geralmente é assim, cara. Geralmente é assim que a gente tem noção do que está acontecendo. É assim que realmente as coisas acontecem. E você pode usufruir desses detalhes que eu estou passando para você e você mesmo fabricar aí o seu toldo, fabricar a sua cobertura de lona de uma forma muito bacana, trazendo aí crescimento para os teus negócios e você podendo ampliar. Foi como eu falei para você anteriormente, no começo desse vídeo. Cara, de repente você tem uma mão de obra bacana, cara, usufrua disso. Você já está indo lá atender um cliente, por que você não pode ampliar isso? De repente, isso vai trazer benefício para você, porque muitas das vezes, aquele cliente que você não fornece o todo, muitas das vezes se abre espaço para que outras pessoas possam fazer e você, com todo o recurso que você tem na mão, porque você já basicamente já está trabalhando, né, dentro da profissão, e isso é só uma questão de detalhes que vai fazer com que você usufrua desse benefício. E esse benefício está disponível para todos nós. Porque, de certa forma, quando você não atende esse cliente de uma forma mais completa,
quando eu digo completa, é com uma linha de materiais mais completa, você acaba abrindo espaço para que, às vezes, o teu próprio concorrente ele faça isso. Ou até mesmo o camarada que executa o toldo, ele pode fazer, muitas das vezes, o serviço da serralheria, que seria as portas, as janelas, os portões, né? Partindo do ponto de vista que você faça portas, janelas, portões, porque a gente sabe que o mercado de serralheria ele é muito grande, isso é muito amplo, ele cresce para muitos aspectos, né? E quando você não faz isso, você acaba abrindo espaço para outras pessoas. E como eu estava falando para você, você pode adquirir essa lona com distribuidor e necessariamente você não precisa adquirir os acessórios, você não precisa adquirir as estruturas metálicas. Você pode muito bem somente adquirir a lona que vai resolver o teu problema no que se diz respeito ao toldo, e você pode adquirir as estruturas, sei lá, bem pertinho da tua empresa, da tua casa, o que for melhor para você, e assim você resolver o teu problema com esses aspectos e sendo assim o toldo chegando para você assim de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais facilitada para você. E eu estava dizendo para você dessas facilidades. É fato, né, que eu estou falando para você de um toldo que tem um modelo um pouco mais simples de executar. Porque se você futuramente você quiser ampliar os teus conhecimentos em outros modelos de toldo, né, porque existem vários modelos de toldo, e se você quiser ampliar o teu conhecimento em outros modelos de toldo que existem disponíveis no mercado, eu penso que com certeza você vai precisar estudar um pouco mais, você vai precisar talvez perder um pouco mais de tempo, investir um pouco no teu conhecimento para que você seja um profissional talvez um pouco mais completo. Mas o fato é que, cara, eu estou deixando aqui para você conteúdo para que você de fato se anime e busque conhecimento aí de como você adquirir seus produtos para que você possa ampliar o teu quadro de serviço e, consequentemente, você conseguir levantar um dinheiro a mais aí por mês e, por sua vez, aí conseguir ampliar um pouco a sua renda. Cara, foi assim que aconteceu comigo. Eu penso que pode ser assim com você e eu estou aqui partilhando isso com você. Foi assim que eu fiz, cara. Eu acho que você pode usufruir de tudo isso, trazer esse conhecimento para você, colocar em prática, que se deu bom para mim, cara, eu acho que vai dar bom para você também. Basta a gente ter aí força de vontade e trabalhar, porque é isso que importa, né? Trabalharmos. Valeu? Cara, eu espero que esse vídeo ele seja de grande benefício para você. Muito obrigado porque você ficou até agora aqui nos assistindo, né? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.